Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é 17 de dezembro de 2023, domingo. Nós vamos aqui falar um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus. Amém? Ontem nós falamos sobre salvação eterna. E hoje eu vou dar aqui continuidade, falando mais um pouco sobre esse assunto que é tão significativo e importante para a humanidade. Quem dera a humanidade pudesse entendê-lo, tá certo? E crê-lo. Vou citar aqui João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? O Evangelho de João, do apóstolo João, e o texto fala que João viu. Então, esse João aqui é o profeta João, tá certo? Esse texto, ele acontece aí no cotidiano, do dia a dia, onde João Batista está lá pregando a sua mensagem. João Batista é o último profeta messiânico, tá certo? Ou seja, aquele que anunciou que Jesus viria, e aqui Jesus já está presente, ele diz, está aí o Cordeiro de Deus. Jesus estava passando o cotidiano, acontecendo normalmente, o dia a dia, e Jesus vai passando, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá certo? Primeira coisa, que pecado é esse que Jesus tira do mundo, ou seja, das pessoas que estão aí vivendo no mundo? Que pecado é esse? É o pecado da morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus, quando nós partirmos desse tabernáculo, tá certo? Desse corpo aqui, ou seja, quando morrermos. Lá em Gênesis, Deus criou os céus e a terra e disse que ele fez um jardim e colocou o homem criado à sua imagem e à sua semelhança, homem, mulher, macho e fêmea. Então Adão e Eva ele colocou no paraíso e deu uma ordem a eles dois, ao ser criado, Adão e Eva. E no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, ele vai dizer que não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comeres, certamente morrereis. Entenda o seguinte, Adão comeu, nós sabemos a história da árvore proibida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá certo? Então, Adão e Eva comeram. O que acontece? Adão e Eva pecou, e Deus disse que eles iriam morrer. Adão e Eva não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Eles foram separados de Deus, não tiveram mais contato com Deus, foram separados de Deus, morreram espiritualmente. Amém? Por que é fácil compreender isso? Porque ele tirou eles do jardim, expulsou eles do jardim, mandou eles viver fora do jardim, ou seja, fora do contato com Deus. Eles morreram espiritualmente, não morreram fisicamente. É isso que aconteceu com Adão e Eva. E daí vem a descendência humana. Todo ser humano descende de Adão e Eva. Se você não é descendente de Adão e Eva, você não sei de onde você veio não, tá certo? Mas a raça humana descende de Adão e Eva, tá certo? Adão pecou e, consequentemente, todo ser humano originado a partir de Adão pecou, tem o pecado original, que é o pecado da desobediência a Deus, que é o pecado que leva e condena o ser humano à morte eterna, à separação eterna de Deus. Ontem eu li João 3,18, que diz que quem não crê já está condenado, tá certo? Então, eu estou dizendo isso aqui para você, para que você possa pensar nessas coisas que são tão preciosas e tão importantes, tá certo? Em que consiste essa salvação? Vou voltar aqui o texto, diz assim, João 1, 29, diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Então, isso é o cotidiano, acontecendo, Cristo está vivendo, está passando, andando por lá, vivendo naturalmente. Então, João Batista viu Jesus passando. E ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Por que ele diz, eis o Cordeiro de Deus? No Velho Testamento, um cordeiro, ele era oferecido como oferta pelo pecado, tá certo? Depois vai explicar as ofertas e tal, mas eu vou falar aqui da primeira oferta que foi feita quando o povo estava no Egito para ser libertado do Egito. Deus dá uma ordem através de Moisés, está lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 6, ao 12, mais ou menos assim, mas eu vou ler Êxodo 12, 5, que diz assim, o cordeiro será sem mácula, macho de 1 ano,
o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Ovelhas ou cabra, porque podia ser que a pessoa não tivesse criação de ovelha, então podia ser de cabra, tá certo? Mas tinha que ser um macho de 1 ano, sem mácula, ou seja, sem defeito, sem manchas, tinha que ser perfeito, tá certo? E esse cordeiro, ele foi morto e o sangue foi colocado nos umbrais da porta, naquele contexto, no dia em que o anjo da morte passou pelo Egito e matou todos os primogênitos do Egito. E aqueles que tinham o sangue na porta, não morreu ninguém, era o povo de Deus que estava lá, o Israel de Deus, tá certo? Então, quem tinha o sangue na porta, esse sangue desse cordeiro, foi protegido, não morreu. A partir daí, teve o ritual no futuro, como era oferecido o cordeiro que protegia e que a morte não alcançava, tá certo? Então, isso era um símbolo de Jesus Cristo. Era um símbolo do que Jesus viria fazer, tá certo? Então, quando João diz isso, de Cristo, ele está dizendo, esse aí é o cordeiro, que a velha aliança, que é o Velho Testamento, sangra um cordeiro, o sacerdote faz o ritual, oferece pelo perdão do pecado das pessoas e tal. Está aí o que vai substituir. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus Cristo, tá certo? Quando ele diz que tira o pecado do mundo, você já sabe, é o pecado da morte, é o pecado que condena o ser humano à morte eterna. Amém? Cristo substituiu o cordeiro que era sangrado como oferta pelo pecado. Isso era feito rotineiramente no contexto de Israel. Então, Cristo substituiu na cruz, quando ele morreu na cruz, o sangue é derramado. Entenda isso. No contexto do Velho Testamento, o sangue que foi colocado na porta protegeu os israelitas de morrerem. Naquela noite, o anjo da morte passou e o sangue que estava lá serviu de símbolo que protegeu o sangue, que protegeu os israelitas para não morrerem. E eles saíram do Egito no dia seguinte, tá certo? Então, Jesus, quando ele vai para a cruz, que ele derrama o sangue de Jesus, esse é o sangue do Cordeiro de Deus, do perfeito Cordeiro de Deus, que é Cristo, que tira o pecado do mundo, tá certo? Então, ele é esse que substituiu aquela oferta que era feita no Velho Testamento, agora é pelo sangue de Jesus, que foi morto e derramou na cruz. Isso nós sabemos perfeitamente, todo brasileiro sabe. Eu sei que todo brasileiro sabe, porque Cristo é muito falado aqui no Brasil, tá certo? Lá no Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus está crucificado, e todo aquele acontecimento que passou, que ele está crucificado, o capítulo 19 de João, versículo 30, Jesus ele diz assim, tudo está consumado. E aí diz que ele rendeu o Espírito, ou seja, ele morreu. Então ali o Cordeiro perfeito de Deus estava se oferecendo, derramou seu sangue para a remissão do pecado do ser humano. Amém? É voltar a Deus, é ser restaurado com Deus através do sacrifício de Jesus. Assim como o Cordeiro protegeu lá a simbologia, eles iam não morrer, era morte literal naquele contexto, não morreram pela proteção do sangue, é assim que o sangue do Cordeiro nos protege para uma morte eterna, não morreremos eternamente. Amém, querido? A morte física chega a todo mundo, tá certo? Então, é preciso até falar um pouco da morte física, porque uma coisa vai puxando a outra, mas a morte aqui é espiritual, é morte eterna, separação eterna de Deus. Quem tem essa crença em Jesus Cristo, está guardado para essa eternidade com o Senhor. Amém? Portanto, Cristo é o sacrifício perfeito, é a substituição do sacrifício do Velho Testamento. Por isso é que João Batista, que é o último profeta messiânico, ou seja, o último que anunciou que viria o Messias, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. O profeta ele entendeu claramente que Jesus era o Cristo que ia ser crucificado, que ia substituir o sacrifício do Velho Testamento. Amém? Essa palavra, olha, não tem nada que você faça de mal que você não possa ser perdoado por Deus. E também não tem nada que você faça de bom que sirva de perdão diante de Deus. Só o sacrifício de Jesus. Amém? É o sacrifício substitutivo. Você precisa se apossar desse sacrifício pela fé. Essa é a condição. Portanto, a salvação eterna, ela consiste nisso. O Cordeiro ofereceu o seu sangue, o Cordeiro de Deus, o perfeito, para que nós fôssemos salvos. Amém? Deus te abençoe.
e Deus te guarde e te dê um bom dia, um bom domingo aí, o Senhor seja contigo em nome de Jesus. Amém. Esse barulho que você vai ouvir agora no final é o portão ali sendo aberto, tá certo? Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém.